Olá, pessoal! Estamos aqui para o nosso terceiro episódio do Pod da Mente. E hoje eu tô aqui com uma pessoa incrível, a Nídia. A Nídia é muito importante na minha vida, pessoal. Em 2015, eu fui fazer o meu primeiro processo de programação neurolinguística. E lá estava ela, toda rígida. Eu me lembro que eu pedi água para ela. Ela falou, espera um pouquinho que eu já te levo. Tô esperando água até hoje. Porque nesses processos de transformação, desenvolvimento pessoal, a gente aprende que as coisas não são do jeito que a gente quer e na hora que a gente quer. Eu sempre conto nas minhas palestras e conto para as pessoas como que eu cheguei na PNL. E a Nídia foi uma porta para mim lá atrás. E num momento muito desafiante da minha vida, com a ferramenta de valores, eu virei uma chave incrível na minha vida que fez toda a mudança. E eu tenho o prazer hoje de apresentar ela e ela contar um pouco da história da PNL e como a PNL também transformou a vida dela. Bem-vinda! Então, conta pra mim, quem é a Nídia e como que a PNL entrou nessa vida? Programação neurolinguística entrou na minha vida antes de eu saber que programação neurolinguística existia. Eu entrei em cursinho pré-vestibular para fazer direito, porque precisava ter uma advogada na família. E aí eu me apaixonei pelo professor de gramática. Guido era o nome dele. 96, gente, a gente tá falando de muito tempo atrás, da época do TV Colosso. Ontem, época de TV Colosso na Globo. E apaixonada? Não, apaixonei pelo jeito que ele dava aula. Que interessante. O Guido, ele ensinava gramática para 140 adolescentes. E ele trocava uma palavra e mudava todo o contexto da frase. E eu falei, eu não vou fazer direito, eu vou fazer letras. Por quê? Porque eu preciso ensinar a língua portuguesa, eu preciso ensinar para os adolescentes que o jeito que você fala vai fazer toda a diferença. E aí o vestibular de letras já tinha passado e eu fiz pedagogia. Vou fazer pedagogia para ver se eu gosto da área da educação. E ok, nunca fiz letras. E aí eu comecei a dar aula no ano 2000 e existiam alguns alunos que não aprendiam. Sempre questionei por qual motivo qual motivo o aluno não aprendia. Porque eu estava ensinando do jeito que eu aprendi, né? Ensinando, cantando musiquinha, fazendo as coisas do seu jeito, do meu jeito e com muitos recursos para os alunos. Por que eles não aprendiam? Aí eu fui fazer educação especial, minha primeira especialização. Eu aprendi que no meio do processo de aprendizado eu posso ter algumas rusgas. No ano de 2001 não se falava em hiperatividade, não se falava nesses transtornos que se fala agora, né? TDAH, e aí não se falava nada disso. E o meu TCC foi sobre deficiência mental leve, porque eu entendia que aqueles alunos, eles não tinham aquilo que eu tinha aprendido, que era síndrome de Down, autismo, eles não eram desse jeito, mas tinha uma coisinha que fazia diferença lá. Beleza. Aí eu comecei a conversar com os pais. E aí, conversando com os pais, eu entendi o quê? Que coisas acontecem fora que impedem o aluno de poder aprender. Por exemplo, eu dava aula numa escola missionária em Curitiba, na periferia de Curitiba. Maio, gente, se você não conhece Curitiba, maio já está muito frio. Existiam crianças que iam para a escola de chinelo e um moletomzinho. Aí eu te faço a pergunta, com frio, você vai prestar atenção na música que a professora está cantando para te ensinar? Não, né? Só que a escola era missionária, lembra? Então a gente conseguiu colchão, cobertor, tênis, meia. Aí a criança começou a aprender? Não. E a pergunta é, por qual motivo você não aprende aquilo que você quer? Porque, pedagogicamente falando, a criança quer aprender. Sim, não quer ficar para trás. Ela não quer ficar para trás. A pergunta que eu faço hoje é,
Se você quer mudar a sua comunicação, você já sabe que você precisa mudar a comunicação. Se eu sou grosseira, eu já sei que eu preciso me conter mais. Se eu sou muito contida, eu sei que eu preciso ser mais agressiva. Então, você já sabe o que fazer. A mesma pergunta que eu fiz lá atrás, em 2001, eu faço hoje. Se você já sabe o que é para você fazer, por qual motivo você não faz? Eu entendi que a gente dava conta, arrumava ali as coisas para o aluno aprendia? Não. Porque era a periferia de Curitiba. Então, às vezes, eu conversando com os pais, eu entendia que a criança não dormiu porque o pai ficou esperando o filho mais velho voltar da biqueira, falou que ia matar. A mãe brigava com a vizinha por causa da roupa no varal. Então, a criança chegava tensa. Então, interferências externas fazem com que você não aprenda aquilo que você quer aprender. Para o despertar em PNL, para a nossa comunicação quais interferências externas fazem você não aprender aquilo que você quer aprender, porque você quer uma comunicação eficiente, você quer uma comunicação eficaz, você quer uma comunicação transformadora. Então, o que está te impedindo de fazer isso? Em 2011, eu fiz psicopedagogia. Então, eu aprendi que todas as pessoas podem aprender. Todas as pessoas podem aprender com as suas limitações. E como que PNL surgiu na minha vida? Minha irmã já era psicóloga, ela fez programação neurolinguística e ela falou, Ani, vem fazer esse negócio que é muito bom. Eu falei, vou, né? A irmã mais velha mandou, a gente obedece. Eu fiz para mim, sem pretensão de mudar de área, sem pretensão, era uso pessoal. Em 2014, eu entrei em julho. Na época que eu fiz PNL, eram 5 finais de semana. Em julho, um por mês. Julho, eu entrei... Você fez o Practitioner? Eu fiz o Practitioner. Em julho, eu fiz o primeiro módulo. Neste ano de 2014, eu tinha 10 alunos. Desses 10 alunos, 4 tinham dificuldade de concentração. Então, eles ficaram em recuperação no primeiro e no segundo bimestre. Em julho, eu fui fazer PNL. Agosto, quando eu voltei a fazer da aula, eu falei, cara, esse negócio fez tanto sentido para mim que eu vou colocar em prática com esses alunos. Eles foram os meus primeiros ratinhos, minhas primeiras cobaias. Sabe o que aconteceu, Ana? Esses alunos não ficaram em recuperação, nem no terceiro, nem no quarto bimestre. Por quê? Eu usei algumas técnicas de comunicação com eles. E o que aconteceu com eles? A autoestima deles foi muito elevada, porque eu usei um método chamado modelagem, que a gente aprende na PNL. E aí eu falava para as professoras, gente, olha só que legal, porque 10 alunos, a escola era pequena, né? Esses alunos estavam na escola desde o maternal. Eles já eram conhecidos como os que ficavam atrasados. Sim, já tinham essa identidade, né? Cadê o fulano? Tá copiando uma coisa lá na lousa. Presta atenção. O fulano, né? Meu, olha quanta coisa tá nesse rosto. Tipo, não dá pra esperar muito mais mesmo dele, né? Sim. Então, deixa ele lá. E aí eu comecei a usar um método de modelagem, mudei o jeito de falar com eles, fiz eles olharem o todo. Sim. Eles não ficaram em recuperação. Quarto bimestre, eu recebi um aluno deste mesmo ano hiperativo. E aí a mãe olha para mim e fala, esse é o terceiro ano, meu filho vai acabar com essa turma. Porque ele é hiperativo, ele toma remédio para ela já vem com aquele modelo, né? Já vem com esse modelo. E aí eu olhei para ela e falei, eu dou conta, pode trazer, que eu dou conta. E aí a mãe olha para mim e fala, uma professora já me falou isso. 2 meses depois eu estava com a carta de transferência do meu filho na mão.
É incrível. Eu falei, cara, ela me deixou, eu vou ter que responder, né? Porque agora eu já tenho 3 módulos de PNL e agora eu posso. Eram 5. Eram 5 finais de semana. Cara, eu tenho uma coisa que essa professora não tinha. E ela trouxe. Beleza. Eu falei para ela fazer, ela trouxe. Eu não tive nenhum problema com essa criança. Nenhum problema mesmo com essa criança. Um mês depois, a mãe me relata que o comportamento dele ficou tão bom que ela tirou todos os medicamentos. Essa cara eu amo quando eu falo isso, porque as pessoas falam assim, como que tirou os medicamentos? Isso. Aí ela me perguntou, ela falou, você viu mudança no comportamento do fulano? Não. Nenhuma. Não, nenhuma. Então eu tirei os medicamentos dele. Filha, não, bem, a gente tá falando de medicamento controlado, não dá para tirar, mas bem, já tirou, então não volta, avisa o psiquiatra. Sim. E a gente vai continuar. Ano 2015, a PNL não acompanhou esse menino. E no final de 2015, o que aconteceu com ele? Repetiu. Não, ele foi convidado a ser retirado da escola. Né? Final do ano ele estava né? com a carta de transferência na mão. E eu falava para as professoras, vem fazer PNL. Porque PNL mudou a vida. Olha lá, né? Isso em 2014. Vocês viram essa criança que é hiperativa, que não parece, né? Que ficou calma. Essas que eram desatentivas. A gente conseguiu colocar tudo. Legal, quanto que é? Nossa, R$9.000. Nossa, R$9.000? A gente está falando de 2014. 2014. Ah, mas e o tempo? É uma pós-graduação? Não, gente, é curso livre. É curso livre, mas ó, dá resultado, vocês estão vendo, vocês criaram essas crianças aqui. Ninguém foi fazer, nenhuma professora foi fazer. No ano de 2017, eu comecei a fazer o curso Despertar em PNL, porque eu falei, cara, vou ensinar, né? Os professores não vão pagar os R$9.000 mesmo para fazer o curso. E não precisa ter os 5 finais de semana, porque a gente aprende programação neurolinguística para ser terapeuta. Sim. E o que muda é fazer ter as ferramentas para ser terapeuta ou transformar a sua comunicação. Para muitas pessoas é só transformar a comunicação. Eu não quero ser terapeuta. Sim. Então, o curso surgiu com este nome para você despertar em programação neurolinguística e aí você decide o que você quer fazer. Falando de escola, 2017 eu fiz o curso, criei o curso Despertar em PNL para levar a transformação da comunicação para as pessoas. E aí essa mãe do menino hiperativo me procura. Uau! Eu já estava atendendo como terapeuta também. E aí ela me procura e ela falou, então, Nídia, presta atenção. Ele tinha parado de tomar os 3 remédios lá atrás, agora ele voltou, ele está numa outra escola. E já me falaram, era setembro mais ou menos, e já me falaram que eu não vou renovar a matrícula com ele. Então a carta de transferência de novo estava lá. Ela falou, você e esse negócio que você faz conseguiram mudar ele, então eu preciso que você atenda já que você é terapeuta. E aí eu falei, ok, eu atendo ele como terapeuta, mas eu preciso que você venha fazer o curso. Sim. Porque se os professores não têm, você em casa tem que ter para poder falar com ele. A mesma linguagem. A mãe veio fazer. O avô dele veio fazer também, porque ele mora com o avô. E assim, há 2 anos atrás, esse menino é o meu case de sucesso, porque ele foi fazer intercâmbio, ficou um mês no Canadá. Então, assim, dá super certo, gente. A mãe veio fazer, mudou realmente a comunicação dele, mudou o como. Programação neurolinguística não é terapia, mas é terapêutico. Total. Porque a gente vai ter a nossa comunicação mais eficiente, eficaz e transformadora.
é interessante, quando chegou esse caso para mim, porque o meu foco não é criança nem adolescente, então quando aparece eu mando para mim. Mas tem alguns casos que, como o pai já passou comigo, a mãe, então acaba insistindo para fazer, e eu atendo esses casos esporádicos. Mas quando ela chegou para mim, essa menina, eu tinha tanto diagnóstico, e a mãe já estava tão pronta que aquilo era certo e que ia ser assim, e a menina também, que eu falei assim, olha, eu vou sentar vocês duas aqui, eu vou passar um vídeo para vocês. E eu passei o vídeo do Thomas Edison, já viu? E eu vou contar para você, caso vocês não saibam. Thomas Edison é o criador da lâmpada, né? Ele criou a lâmpada e várias invenções. E quando ele era criança, ele era imperativo, igual essas crianças que nós estamos falando aqui. Ele foi expulso de várias escolas. E na última, ele chegou com uma cartinha em casa e falou, mamãe, lê pra mim, o que está escrito aqui? E a mãe dele, muito sábia, disse, aqui está dizendo que você é muito inteligente e que as crianças não conseguem te acompanhar. E que a partir de agora, a mamãe que vai ter que ensinar você. E quando você tiver que essas crianças conseguirem te acompanhar, você volta para a escola. E assim foi. E ela começou a educá-lo, incentivando e mostrando para ele que ele ia ser alguém que ia fazer a mudança no mundo, que é até hoje, né? Com as coisas que ele inventou. E anos passaram, esse homem se transformou na lenda que ele é hoje, com várias invenções. E quando ele tinha aproximadamente lá para os seus 40, 50 anos, a mãe dele morreu. E ele foi recolher as coisas na casa da mãe dele e leu a carta que ele levou para a mãe dele quando era criança, estava guardada. E lá estava dizendo que ele era imperativo, lá dizia que ele não ia ser nada e que ele atrapalhava a aula e que a partir daquele momento a mãe dele ia ter que cuidar dele. Então, quando a Nídia fala da mãe fazer, que o avô fez, geralmente aqui comigo acontece a mesma coisa, o pai, a mãe, vem a galera toda para acabar aprendendo, porque o que você pensa que o seu filho ele será, né, Nídia? Uhum. Aí é que está a programação neurológica através da linguagem. O que é a PNL? Programação. Então, volta ao Guido aqui, né? Gramática, linguística, programação neurológica através da linguagem. Olha só, é isso. Ó, já entendeu, né? Já entendeu. É assim, ó. É uma programação que você faz no seu cérebro através do que você fala. E o que é a programação? Eu gosto muito de comparar com um celular. Acompanha comigo. Celular. Quando você compra o celular, ele já vem com programação, não vem? Sim. Você liga, ele já tem uma coisa lá. Do mesmo jeito a gente. Quando a gente nasce, já tem algumas programações na gente. Sim. Aí, ó. Você aperta o A no seu celular, aparece o quê? A letra A. Por quê? Porque alguém já programou isso. E eu, usando a lógica, sempre falei, dá para mudar. Se você dá pra gente apertar o A e aparecer o B, logicamente eu falava, dá. E um dia, estava no Despertar um diretor de TI da Nestlé fazendo o curso Despertar em PNL, e eu perguntei para ele, eu falei, ô queridão, conta para mim. Eu falo que dá para mudar, porque logicamente se alguém programou, alguém pode, mas dá para mudar mesmo? Confere aí para mim. Ele parou, fez umas caras de fazendo uns cálculos, ele, Nídia, dá para mudar, mas dá um trabalho. Ok, beleza. Já pego essa resposta e também falo para o curso de comunicação. Às vezes você entende que o que você precisa mudar na sua comunicação está numa programação mais antiga. Vai dar um trabalho para você mudar. Só que veja, a gente usa só a programação que veio no celular? Não. O que a gente vai fazendo? Pegando outras programações. Aplicativos. Por qual motivo você coloca um aplicativo no seu celular? Nós somos o celular.
Por que você coloca aplicativo no celular? Porque o aplicativo resolve um problema seu. Sim. Ah, eu tô entediada aqui na fila do banco. Nem tem mais isso, né, gente? Mas vamos fingir que tem fila do banco. Não tem fila do banco, você tá entediado. Você baixa um joguinho. Você resolveu o seu problema. Sim. Aquele problema. E aí você vai colocando aplicativos nesse celular. Os aplicativos, eu entendo que são os nossos comportamentos. Eu vou aprendendo comportamentos novos, porque esses comportamentos resolvem uma questão minha naquela hora. Sim. Só que depois que eu já não estou mais na fila, eu não preciso mais desse joguinho. Mas ele está lá no nosso celular. Ocupando espaço. Ocupando espaço. E aí, o que acontece na nossa programação aqui? Como acontece no celular, de vez em quando vem aquela mensagem. Armazenamento cheio. O que é armazenamento cheio pra gente? Estresse, ansiedade, esgotamento, vai fazendo. Sim. Aí você fala, beleza, tá na hora de me livrar de alguns comportamentos. Então eu vou me livrar. O que você faz com o celular? O meu eu vou colocando pra cima, arrasta pra cima, vai desinstalando. Tem alguns comportamentos, Ana, que a gente desinstala rapidinho. Fala, nossa, gente, esse comportamento não usei faz tempo. Tem alguns aplicativos, comportamentos, quando você vai desinstalar, o celular te ameaça. Mais ou menos ele fala assim, ó. Se você desinstalar esse aplicativo, ele vai mexer nas configurações do Google. Daí você fica com medo, né? Nós. Por que a gente fica com medo? Talvez essa nova geração, que o celular só um coloca no outro e passa tudo, ok. Mas a geração dos 30 mais já precisou trocar de celular e virou uma bagunça. Sim. Perdi a agenda, tinha que instalar tudo de novo. Aí quando você quer tirar um comportamento seu e você entende que esse comportamento vai mexer numa estrutura que já está formada, o que você pensa? Melhor não mexer. Melhor mexer, deixa lá. Né? Ou você decide e você fala, não, eu vou mexer. Mesmo que isso mude alguma estrutura. E a programação neurolinguística te dá a ferramenta para poder suportar essa mudança. Para poder suportar puxa, eu perdi minha agenda, perdi os contatos, então eu tenho que fazer isso de novo. Preciso dar conta disso. Vai dar trabalho, mas eu enfrento. Vai dar trabalho, mas eu tenho ferramenta para isso. Exato. Então, programação neurológica através da linguagem. Gosto muito de comparar com o celular, porque para mim faz todo sentido. E aí tem também algumas coisas que no despertar a gente trabalha também. Ainda comparando com o celular também te dá, às vezes, essa mensagem. Aplicativos estão funcionando em segundo plano e estão ocupando a bateria do seu celular. Alguns comportamentos estão no nosso inconsciente ocupando a nossa energia. Não está no nosso consciente, Ana. Sim. Só que ele está lá funcionando em segundo plano e aí você não tem coragem de encarar um público para poder falar. Você não tem coragem de dar a sua opinião numa reunião de empresa. Medo do que as pessoas vão pensar. A sua ideia é a ideia que vai mudar. Mas você não tem. Aí você fala pro seu coleguinha. Aí o seu coleguinha vai e fala, porque ele tem coragem. E aí você ficou sem o crédito. Então, entender de programação neurológica através da linguagem faz com que você entenda quais foram os aplicativos que você instalou, por qual motivo você instalou, quando que vale a pena desinstalá-los. Sim. E quando que vale a pena, porque tem comportamento que você fala, cara, tá ruim, deixa aí. não uso mais muito, mas por enquanto deixa aqui. Sim. Então, ter
clareza muda a vida. E a Lídia está falando aqui de uma forma dentro do que ela faz, né, que é o despertar em PNL, mas é vasto. A PNL, ela transforma em várias áreas. Eu mesma, em uma das minhas formações, eu me lembro que eu tinha, eu vou falar que era um vício eu até esqueço o nome, de tanto que funcionou. Sonho de goiabada, gente. Eu trabalhava na frente de uma padaria e eu amo goiabada. E eu comia sonho de goiabada quase que todo dia, se deixasse. E eu queria desinstalar esse programa. E eu troquei por alface. Então, quando eu penso no sonho de goiabada, me vem uma folha verde na... Então, desde 2015 que o comportamento do refrigerante. Então, são vários comportamentos, vícios e tantas coisas que a PNL muda. E essa oportunidade de você aprender neste curso que a Lídia faz é algo incrível, porque realmente, se você for investir num treinamento, né, numa formação de PNL, ela não é barata. As que valem a pena, né? As sérias, né? A gente sabe que elas não são tão baratas assim. E é vasto. Depois que você começa, você não quer mais parar de aprender, né, Lídia? Olha, esse final de semana nós tivemos um despertar em PNL e o feedback das pessoas é uma imersão, Ana, das 9 horas da manhã às 9 horas da noite. E aí, essa já é uma programação que a gente quebra. Porque daí você fala, nossa, imersão das 9 às 9. Ai, nossa, você... E domingo. E aí as pessoas falam, nossa, 12 horas na segunda-feira eu vou trabalhar quebrado. Essa é a programação que você tem? Então vem fazer o curso, que esse é o compromisso. No domingo, 9 horas da noite, você vai sair energizado, cansado, lógico, porque eu não vou ser hipócrita falando que 12 horas você não vai ver. Olha, de verdade. O corpo vai ficar cansado, porque mas você vai sair energizado. E segunda-feira você vai ter prazer de chegar no seu trabalho e falar, cara, passei por uma imersão que você não tem noção. E é incrível que quando a gente está fazendo esses cursos, como nós fizemos, vai dando 8, 9, porque os nossos mestres, né, eles esticavam bem e a gente estava lá, né, com o olho arregalado e pronta para manda mais. Porque, sim, porque quando faz sentido a programação neurolinguística, e uma coisa é muito importante. Programação neurolinguística tem um monte de curso, Ana. Sim. Você vai lá no Google, tem um monte de curso. PNL para vendas. Sim. PNL para escola. PNL para isso. PNL para o relacionamento. Então, quando você faz um curso de PNL para vendas, por exemplo, é bom? É bom. Só que você vai aprender essa parte da PNL. Exatamente. PNL para relacionamento, você vai aprender essa parte da PNL. O que eu ensino? Cara, eu ensino PNL para a sua vida. Eu ensino você a entender a sua programação. A sua programação neurológica que você fez através da linguagem para você. E aí você vai usar, entendendo você vai aplicar na venda. Você vai aplicar no seu relacionamento, você vai aplicar na educação dos seus filhos. Porque eu tenho além dos meus alunos, eu tenho 2 cobaias, né? Luísa e Beatriz, que são minhas filhas. Eu costumo falar que hoje elas me dão aula de programação neurolinguística. Mas eu lembro, eu estava na escola as 2 cotocas. As 2 já fizeram o practitioner. Olha que legal. As 2 me ajudam, são meu apoio no Despertar em PNL. E no Despertar em PNL existe também exercícios, é muito dinâmico, e tem um exercício que a gente faz lá, que às vezes precisa de umas terapeutas, porque a pessoa pode entrar num processo e as 2 estão lá, firme e forte, legal, ajudando como terapeutas também. Mas por que eu falo que
Luísa e Beatriz me ensinam programação neurolinguística? Porque eu aprendi PNL com 38 anos. Elas aprenderam PNL com 7 e 10. Então, eu tinha muita coisa para poder reprogramar. E elas já Elas tinham as coisinhas pequenininhas, porque, olha, que interessante. Enquanto mãe, eu fiz o meu papel de mãe, eu estraguei, né? E aí a programação neurolinguística veio para ensiná-las. Então, hoje, a gente usa a programação neurolinguística o tempo inteiro em casa. E uma apoiando a outra. Isso que é interessante. Sabe, Nídia, quando aparece alguém, né, com 12, 15, eu fico tão feliz. Eu fico tão feliz porque, e eu ainda brinco, né? Eu gostaria de ter aprendido o que eu vou te ensinar na idade que você tem agora. E tá tudo bem eu ter aprendido com 35, né? Mas faz toda a diferença na minha vida. Imagina numa pessoa que é muito mais nova. Vai fazer melhores escolhas, tanto para relacionamento, para amizade, para o trabalho. Muda tudo, né? Muda tudo. Uma das coisas que eu ouvi agora, que geralmente eu ouço no despertar, é que eu dou dicas, né? Para os pais, mesmo. Então, presta atenção, na escola, vamos fazer isso, isso e isso. E um feedback que eu tenho é, cara, que bom que o meu filho tem só 4 anos de idade, que eu estou aprendendo programação neurolinguística agora, porque eu posso aplicar e mudar a vida dele. Nossa, é muito interessante. E no Despertar em PNL, nós temos idades variadas de 20 a 73, que foi o último caso, o último final de semana, para pessoas. Eu tinha pessoas lá, diretor executivo, farmacêutico. PNL é para todo mundo, né? Eu tenho diagnóstico de TDAH há 11 anos. Eu descobri que eu tenho TDAH aos 39 anos de idade, no ano que eu me divorciei. E uau, né? O que eu faço com esse transtorno agora, com essa informação? Na verdade, a informação eu já tinha, porque as pessoas não diagnosticadas com TDAH, agora fala-se muito, mas a gente está falando de 39 anos atrás, eu cresci com uma programação muito limitada, eu cresci com uma programação de tipo, daqueles alunos, lembra? Eu nunca ia ser nada na vida, porque eu tenho TDAH desatentivo, igual os meus alunos. Olha que beleza. Então, a programação neurolinguística veio para a gente se entender e entender quando eu preciso de apoio. Sim. Porque a gente não é super-herói, não dá conta da gente fazer tudo sozinho. Mas a PNL ensina a você se regular e quando não conseguir regular, o que eu preciso fazer então? Exato. Isso faz total diferença. Eu melhorei tanto, de verdade. Eu melhorei muito com a PNL. Vou falar pra você, mas quando eu falo P, e ela também, então o que é? Nós temos, existem 16 perfis psicológicos, né? E ou você é falante, como eu e ela somos falantes, então nós somos extrovertidas, e tem o oposto, que é o introvertido. Tem a pessoa que ela é intuitiva, que ela é N, ela é do futuro. Tem o S, que ele é do momento presente. Tem o F, que ele é mais sentimental, que você também é e eu também sou. Nós temos o mesmo perfil, né? E tem o T, que é o racional, que ele é mais, né, diretão. E tem o J, que é aquela pessoa toda organizada, que deixa tudo certinho. E tem os P's, que somos nós. Quem somos nós? Que eu era, hoje eu não sou mais a sombra de quem eu era, mas eu chegava atrasada, eu estava sempre perdida, dentro da bolsa estava um monte de coisas, você não achava nada. Então, eu fui desprogramando aquela programação que eu tinha, e hoje eu sou quase uma Jota, de verdade. Sabe os problemas que o Jota tem de perfeição? Eu tenho isso. E eu amo ter isso agora. Os Jotas chamam nós P's de perdido perturbado. P de perdido perturbado, mas a gente fala que é P de pleno e perfeito. Por quê? Porque a gente resolve. Sim, e não tem, a gente não se apega naquilo. Então, ontem mesmo eu atendi uma pessoa, J,
que eu atendi ela 4 anos atrás, onde ela apareceu. Eu falei assim, você está com o mesmo problema. E qual o problema? É querer tomar conta de tudo. O Jota, ele quer tomar conta de tudo, ele quer que as coisas saiam perfeitinhas do jeito que ele pensou. Só que quem é assim? Ele, o outro não funciona dessa forma. E eu acho que nós, P's, e assim, Nídia, o meu nível de P, eu não sei você, mas se a gente começar a conversar aqui, vai sair só, nossa, eu morava em Campinas, no Nóbrega. Você chegou aí lá na minha casa, quando eu morava lá. Eu peguei o carro do meu pai, eu fui pro centro da cidade. Eu voltei de ônibus. Esqueceu, tá? Eu esqueci a bolsa no trabalho. Cheguei na minha casa, cadê a chave? Cadê a bolsa? Não levei a bolsa. Como que você sai sem a bolsa, né, do trabalho? Eu quase entrei no carro errado. Eu entrei no enxuto, peguei o cartão do enxuto. Quando eu fui tirar o carro, cadê o cartão? Perdi o cartão. Daí eu falei, então, tive que pegar o documento, tal, explicar que eu perdi o cartão, não achei. Do lado do enxuto, lá em Campinas, tem o shopping Unimart. Eu entrei no Unimart, peguei o cartão do Unimart. Não sei onde eu coloquei ali, mas eu coloquei. Na hora de sair, eu fui colocar o cartão. Adivinha o cartão de quem que eu tava colocando? Do enxuto. E eu perdi o do Unimart. Então, o P, eu era neste nível. Atrapalhou a minha identidade, porque eu me lembro que quando eu era criança, passou uma novela na televisão com um cara chamado Farid. Não sei se você se recorda desse personagem. Ele quebrava tudo, ele era desastrado. Então, até os meus 12 anos de idade, eu tinha o apelido de Faridão. Você entendeu? Uhum. E aí, colocaram em mim essa identidade que eu era desastrada. E eu me lembro que na sala de aula, eu perguntei para o Michael, né, que era o nosso mentor na época, eu falei assim, mas eu sou desastrada. Eu sou esquecida. Ele falou assim, enquanto você disser que é, assim será. E daí eu comecei a fazer essa desprogramação e hoje, quando cai alguma coisa no chão, eu falo, eu melhoro cada vez mais. Né? Eu sou incrível, eu chego no horário, eu sou organizada. E hoje eu moro com o Jota e brigo com o Jota para ser organizada. Olha o nível que eu cheguei. É a transformação, sabe? Isso é que é, Pirelli. Você não precisa necessariamente mudar. Porque as pessoas têm resistência à mudança. É verdade. Então, eu não vou fazer isso porque eu vou mudar, então. Não, você só vai se reconhecer. E criar estratégias para buscar e fazer diferente. Melhor resultado. Ir para academia, não gostava. E eu falava, não gosto. Enquanto eu dizia que não gostava, eu não ia. Hoje eu sinto falta quando eu não vou. Então, é possível. E você, que estamos aqui falando, a gente sabe o quanto isso transformou a nossa vida. Como a gente cuida de pessoas, a gente sabe o quanto transforma a vida de pessoas. Só que é o que você falou. Tem gente, não sei se já aconteceu com você, que na hora de fechar um processo, quando eu falo que é de 8 encontros, a pessoa está acostumada a fazer terapia 3, 4 anos. Eu já fiz terapia 3 anos na vida, em 8 encontros você não vai dar conta. Eu não tenho uma placa aqui, e você não vai ver eu fazendo um vídeo que eu ajudei ou ajudo a pessoa a parar com as drogas. Mas eu tenho um caso que em 8 encontros, o cara que usava droga desde os 12 anos de idade, ele chegou para mim com 26, ele está trabalhando, nunca mais usou, porque ele resolveu que ele não queria mais aquilo para a vida dele. É certeza que eu vou conseguir fazer o sujeito que me procura, todo mundo que me procura usar droga, parar de usar? Não é certeza, porque não depende só de mim. E não depende só da ferramenta, não é verdade? Depende do sujeito, como você disse, estar disponível e com vontade de mudar. Essa questão da compulsão, né? Porque droga nada mais é do que uma compulsão, né? Sim. E aí, quando a pessoa me procura, eu falo, compulsão é igual. Eu tenho vício de fumar maconha, de cocaína, de compra, de sexo. Cara, compulsão, o caminho que faz o cérebro é o mesmo. Sim. Dependência emocional, né? Que também Sim. é compulsão. Nossa. Então, olha, eu costumo falar assim, é um baleiro. Então, quando você pega uma bala, tem um monte de balinha, aquelas de moranguinho. E aí tem umas balas de café no meio.
As balas de café são as que estão trazendo essa compulsão para você. Sim. Como que é esse processo de PNL de terapia? Fecha o olho e pega uma bala. Pegou uma bala e fala, vou trabalhar esse. Às vezes você pega a bala que é a raiz do negócio. E às vezes não. Só que veja, e aí você resolveu, Sim. como foi o seu caso. Só que às vezes você pega uma bala de morango, que também tem aí um caso, mas não é a causa. Só que veja, a partir do momento que eu tirei a bala, todo o restante precisou se reorganizar. E por quê? Porque é um sistema cibernético. Sim. Né? Ele vai Sim. moldando. Então, não tem como sair ileso. E olha, eu falar pra você, é o que eu falo, também não tem como ir pra internet e falar, né? Mas eu tenho casos de reversão, te mostro o áudio da moça, reversão do Parkinson, menino. Cara, como isso? Eu mandei pro Persa. Ele falou, Ana, você não tem noção do que a PNL é capaz. Agora, o Parkinson, nós descobrimos, porque eu tive que estudar a fundo, e por que ele acontece? Porque tudo é emocional, você sabe? A falta de prazer. Ela tinha perdido o prazer na vida. Então, o Parkinson, ele aparece, um dos motivos dele é a falta de prazer. E ela tinha perdido o prazer no casamento, ela tinha perdido o prazer no trabalho, na vida, tinha perdido. Então, nós fomos descobrir o que é que podia trazer prazer para uma mulher de 64 anos de volta. Daí ela me manda um áudio. Lembra de mim? De 6 meses atrás, eu tô saindo do neurologista. E algo incrível aconteceu. A reversão de algo que eu nunca ouvi falar que é possível, do Parkinson. O áudio tá lá de 2 e pouco minutos. Eu falei, oi? Cara, porque é uma programação. Você entende? Existe um estudo que não é comprovado, e não tem nem como ser comprovado, e eu vou mostrar que não tem como ser comprovado, porque é assim, ó, mais de 90% de todo o óbito é emocional. Eu falo, cara, como que você vai provar isso? Não tem como provar. Por quê? Eu tô aqui com você e eu brigo com você. Pego meu carro, tô pé da vida com você. Pego meu carro, acelero, não vejo o semáforo que tá ali e ultrapasso o semáforo. Vem um outro carro na descida e bate em mim. Este outro carro que bateu em mim, capotou e a pessoa que estava dirigindo morreu. O que vai vir no óbito dela? Traumatismo craniano, múltiplo, não sei das quantas, não sei. Ela morreu por causa de um acidente de trânsito. Esse acidente de trânsito só aconteceu porque eu não consegui controlar as minhas emoções. Então, bobo, básico. Não, mas é isso. Tudo é emocional. A gente não consegue controlar as nossas emoções. E as nossas emoções controlam a gente. Então, a programação neurolinguística traz este controle. Uau, que final. E aonde essas pessoas te encontram para saber mais desse treinamento? O Despertar em PNL tem um Instagram só dele, que chama despertar.pnl. Siga a Nídia já. Lá tem muitas dicas de usar a programação neurolinguística também no trabalho, nas suas relações pessoais e dicas preciosas de comunicação. Uau! Nídia, eu só tenho que agradecer a sua presença aqui. Eu amei tudo isso. Você foi a chave para eu entrar nesse mundo e nunca mais sair. E eu tenho na Nídia não só essa parceria, né, que a gente tem, que às vezes a gente fala pelo telefone e fica, às vezes a gente fica um tempão sem se falar, mas às vezes a gente se fala e fica um tempão falando, que a gente gosta de falar. E gratidão por ter me apresentado, entre aspas, para esse mundo que fez total diferença na minha vida. Gente, então a gente finaliza aqui esse bate-papo incrível, que se deixar eu fico falando com ela um tempão aqui, que eu gosto muito. E qual o recado que você dá para essas pessoas que precisam despertar? A sua comunicação transforma a sua vida. E com uma comunicação transformada, você vai transformar os seus resultados. Uau! É isso. Obrigada. Imagina, e quero mais bate-papo. Beleza, eu volto. Até mais.